Opa, o assunto é transformações gasosas, ok? Nós falamos, na verdade, na última aula sobre esse aplicativo. Falamos sobre algumas transformações. Agora eu vou pontuar. Eu vou falar sobre situações em que o volume é constante, situações que é a isovolumétrica. Vou falar de situações em que a temperatura é constante e vou falar de situações em que a pressão é constante. E depois eu vou falar de uma que nada é constante, tudo está variando, as três estão variando, que é a última, que é a diabática, que por motivos desconhecidos, né, provenientes do além, colocaram na apostila lá da frente, na apostila 4, beleza? E eu vou invocá-lo para esse conteúdo de cá, beleza? Para essa apostila para a apostila 3, beleza? Então, mas antes eu vou falar de uma transformação qualquer, beleza? Qualquer. E cadê ela? Qualquer, tá? Né? Tá? Antes de ir para transformações específicas, vou fazer uma geral. Então, ontem eu falei sobre uma formulazinha, né? Que para o vestibular nunca ralei tanto, que a química lá apresentou, a física também, né? A física também fala sobre essa transformação aqui, tá? Só que nós trabalhamos questões, tá? Onde essa, vamos lá então, transformaçãozinha qualquer, tá? Bem, vou usar ela de forma tradicional, tá? A física aí não fica discutindo muitos exercícios nesse estilo, não. O volume, né, inicial de um gás, então foi colocado um gás como se fosse aquele aplicativo, dentro daquele aplicativo. Coloquei um determinado gás lá, tá? Ele está lá oscilando, tá? Ele tem pressão, tem volume, tem temperatura, tá ok? Então ele fala comigo que tem um volume de 8,2 litros, é ocupado por 64, né, por uma massa aí de 64 gramas de quê? De oxigênio, de O2, tá certo? A uma temperatura inicial, tá? Uma temperatura inicial de 27 graus Celsius. Eu não trabalho com graus Celsius, tá certo? Eu só trabalho com Kelvin. Por isso que eu vou colocar aqui, chamar a atenção, vou trabalhar com Kelvin, 300K. Ok? Beleza. O que mais? Mais alguma coisa? Qual é a pressão no interior do recipiente? Ele quer saber qual que é a pressão aqui dentro, né? Se desse para simular ele exatamente aqui, né? Qual que é a pressão que está aqui dentro do recipiente, beleza? Então, vamos lá. Pressão geral que ele está querendo descobrir, beleza? Então tá bom. Tá aqui a perguntinha dele, é a pressão. Então vou ter que jogar naquela formulazinha, mas antes tem alguns poréns, tá? Essa constante dos gases ideais aqui, ela é encontrada depende da unidade que você vai trabalhar, tá? Você não é obrigado, né, a decorar, lógico, né, dos gases, mas ela se encontra ela de várias maneiras, tá? Várias unidades, ok? Eu acho que dá para ver, ó. Por exemplo, a constante é 8,31 se as unidades trabalhadas aqui estiverem em temperatura em Kelvin, todas estão. Mol, vou calcular ainda. Mais uma unidadezinha tiver em unidade de energia, joules, tá? Eu vou usar 0,082 quando o volume estiver em litros, a pressão estiver em atm, e o resto é tudo igual, né? Kelvin e mol. Eu vou usar 8,2 quando o volume estiver em metros cúbicos, né? E assim por diante. Eu vou usar 8,31 quando estiver em centímetros cúbicos, beleza? Essa tabelinha, ela tem que vir na sua prova, tá ok? Ela vai vir na sua prova. Você só tem que ter esse cuidado. Aqui eu transformei para Kelvin, como eu sempre terei que fazer. Eu vou calcular o número de mols ainda, né? Vocês sabem calcular melhor do que eu. E o volume está em litros. Se o volume está em litros, eu vou usar essa daqui do meio, tá? Eu vou usar esse valor de constante aqui, ó, tá? Vou arredondar e vou usar o R 0,082. Eu vou usar esse por causa das unidades, tá? Esse aqui é o único que está em litros, tá? Vezes
ATM, que é a unidade de pressão, tá ok? Aí né, seria dividido, né? Ele colocou 10, K menos 1 ali, a mesma coisa. Kelvin e mols. Mol, tá? Então tá aí. Tá? Não precisa preocupar com isso não. Número de mols que tem aqui na fórmulazinha. Quanto? Bem, um mol de oxigênio, eu tenho 32, como ele colocou aqui, né? 32 gramas. Ele me forneceu 64 gramas, ou seja, eu tenho aqui 2 mols. Né? Só fazer a regra de 3 aí, né? Eu tenho 2 mols. Tá ok? Beleza. Então agora eu já tenho tudo. Eu quero a pressão, volume eu tenho 8,2, número de mols 2, constante 0,0082, vezes a temperatura inicial, que é 300. Isso aqui é uma transformação qualquer. Tem alguma coisa constante aqui? Se tem, ele não falou. Provavelmente a temperatura, mas se ele não falou, então vou jogar no PV igual a nRT. Tá todo mundo ouvindo, acompanhando direitinho, enxergando a tela, tá, né? Pressão, que eu estou Sim. querendo descobrir. Volume 8,2. Beleza? 8,2. Tá certo? Eu perdi aqui onde que eu estava. 8,2. Número de mols 2. Constante 0,082. Vezes a temperatura, que é 300. Então minha pressão aqui vai ficar 2, que multiplica essa coisa toda aí. 82, 300. Dividido, é bom que ele colocou um volume de propósito que tá fácil de dividir. 82. 8,2, perdão. Isso aqui vai me dar, fazendo essa conta toda aí, quanto que eu vou achar? Seis ATMs, né? Vai dar 2 vezes 300 ali, restante de zero aí, vai me dar 6 ATMs, beleza? Eu perdi aqui, deixa eu acompanhar se eu perco meus exercícios. Página 41. Concordam? Isso é uma transformação qualquer, tá? Transformaçãozinha qualquer, beleza? Vamos lá, canetinha, trabalha aí. Uma transformaçãozinha qualquer. Vai dar 6 ATMs aqui no final. Tá certo? Então essa é a minha pressão. Você deve ter resolvido muito exercício semelhante a esse aqui lá na minha. Lá na química, beleza? Não fiz nenhum específico. Tá, esse aqui eu vou esperar, vou mexer com o gráfico depois. Tranquilos? Dúvidas? Então o que eu fiz aqui foi olhar a tabelinha bonitinha aqui, identificar qual R que eu vou usar e pegar o número de mols. Era mais para lembrá-los dessa formulazinha que vocês viram lá em química, e eu fui lá e calculei a pressão. Beleza? Tranquilos? Eu não tenho muita informação sobre essa transformação, tá? Então eu vou começar por uma transformação isométrica. O que é isométrica? Tá? Eu vou usar os nomes em comuns para vocês irem gravando. Isométrica é a mesma coisa que isocórica. Olha que beleza. Mudou alguma coisa? Não, né? Não mudou nada, né? É a mesma coisa de isovolumétrica. Então eu vou para isovolumétrica, eu vou deixar o meu constante, o meu volume constante, tá? E vou alterar o resto. Beleza? Eu vou tentar dobrar a minha temperatura aqui. Vou manter o volume constante. A caixa é fechada, tá? O volume não pode alterar. Então, vou dobrar a minha temperatura para ver o que acontece com a pressão. Beleza? Então, dobrando a minha temperatura aí, 600. Tá ok? Opa. 601, né? Ninguém vai brigar comigo por causa disso. A minha pressão pulou para 35, mas qual era a minha pressão antes? Né? Então, eu reduzindo pela metade a minha temperatura aqui, a minha pressão também tem que reduzir pela metade. Né? Praticamente, né? 300. 17,5 mais ou menos, né? Pula para 35, ótimo.
tá certo, praticamente, né, dobrou. Eu acho que não é nada perfeito, mas praticamente dobrou. Então, quando eu mantenho o volume constante, a relação que existe entre temperatura e pressão são proporcionais. Se eu aumentar um, eu aumento o outro, tá? Bem, como que isso fica graficamente, tá? Bem, vamos fazer uma coisa mais emocionante aqui e pegar o gráfico sem nada, né? Bem, gente, o gráfico sumiu aí? Tá em branco? Ótimo, brigadão. Então, o que eu fiz lá foi o seguinte: transformação isométrica, beleza? Isométrica, que é o mesmo que isovolumétrica, tá? Ou seja, mesma coisa que isovolumétrica, tá certo? Então, o que eu coloquei lá? Eu estou mantendo o volume constante, que é o mesmo volume, tá? Só que para isso, tá? Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que variar as outras duas grandezas, que seria, né, a pressão e a temperatura, ok? Como que eu fiz? Olha só, ele representa aqui na imagenzinha, tá? Ele fez o seguinte: ele no estado 1, ele colocou dois pezinhos aqui em cima, dois blocozinhos, e do outro lado ele colocou o dobro, né? Que é para quê? Para evitar que o gás expanda, né? Para evitar que ele vai expandir aqui, ó, que ele vai expandir. O que acontece? Eu aumentei a força, o peso, a pressão sobre ele, tá? Porque se eu aquecer, tem um termômetrozinho aqui, ó, tá? Que ele aumentou o nível vermelho aqui, mostrando que aumentou a temperatura, como eu fiz lá no aplicativo. Então, para que o gás não suba, que não aumente a altura dentro do cilindro, eu aumentei a pressão, tá? Eu dobrei a pressão, então provavelmente eu dobrei o volume. Então, se eu for considerar valores aqui, sei lá, vou começar como 1, né? E aqui eu vou colocar 300 Kelvin, tá? Aí eu vou 300 Kelvin é muito, né? 200 Kelvin. Aí eu vou dobrar a temperatura, tá? Se eu dobrar a temperatura, automaticamente eu vou dobrar a pressão. E assim por diante. Se eu triplicar em relação ao primeiro aqui, ó, tá? Em relação ao primeiro, é sempre em relação ao primeiro, tá? Se eu triplicar em relação ao primeiro, ou seja, passar para 600, a minha pressão vai triplicar também, em relação ao primeiro lá, ó, tá? E assim por diante. Se eu quadruplicar, né, em relação ao primeiro, 4 vezes maior, a minha pressão também ficará 4 vezes maior. E meu gráfico vai ficando o quê? Uma reta mostrando que a relação entre pressão e volume é uma relação proporcional, tá? E assim por diante, né? Se em relação ao primeiro lá, eu multiplicar por 5 agora, 1000 Kelvin, estou exagerando, né? Eu vou multiplicar por 5 aqui também, né? Multiplicar aí e assim por diante, né? 1200 Kelvin, eu vou passar aqui para 6 e vou ter meu gráfico todo aí. O que eu devo encontrar entre temperatura e pressão, né? Uma reta entre os dois mostrando que é proporcional. Se eu dobro um, o outro também dobra, beleza? Bem, aí agora eu mostro como que eu vou utilizar aquela equaçãozinha de química na maioria das vezes, tá? O que vocês viram lá? PV, opa, igual a nRT. O que eu fiz aqui, opa, no aplicativo, tá? Eu fui lá e coloquei uma certa quantidade em unidades arbitrárias aqui, uma certa quantidade de gás. Mantive o volume constante e fiquei aumentando aqui, né? Aumentando a minha temperatura, tá certo? Temperatura e olhando a pressão. Beleza. Eu prendi o meu gás aqui, tá? O que eu determinei? Que o meu N, né, vai ser constante. Eu estipulei uma certa quantidade de gás, tá? Sei lá, 2 mols. Coloquei lá e eu não vou acrescentar mais gás nenhum, tá? Então o N vai passar a ser constante. Ele não é uma constante. Ele vai passar a ser constante. Beleza? Então, o R já era uma constante, que era a constante dos gases. Viu? Desculpa a demora aí, Thaís. Já era uma constante dos gases, tá? Dos gases. Então já era uma constante.
Eu fiz o número de mols ficar constante, tá? Os mols aqui ficarem constantes uma vez que eu estipulei a quantidade de gás e não mudei mais, tá? Então, se você isolar o que é constante e o que não é constante nessa fórmula, tá? O que vai sobrar? Vou isolar, vou passar a temperatura aqui para baixo, para o lado de cá, para o lado esquerdo aqui, que aí eu fico do outro lado só com coisas constantes, que é o que? O N, que é o número de mols, e o R, tá? Então tá aí. Eu vou usar essa forma quase dessa forma, desse jeitinho aqui, tá? Quase. Faltando uma coisa aqui, tá? Faltando o quê? Tá faltando o seguinte. O que significa isso? Né? A física não deixa barato, não. O que significa isso? Tá? O que significa você falar que pressão, volume e temperatura são valores constantes? Que isso aqui não vai mudar. Tá? O que significa? Se alguém quiser responder, fica à vontade, viu? Mas, se ninguém quiser, significa o seguinte, o que é mais importante aí no conteúdo todo, significa que PV sobre T não vai mudar nunca. Tá, e daí? O que significa PV sobre T não mudar nunca? E assim por diante. Significa que eu posso pegar qualquer ponto, qualquer um, eu vou chamar esse aqui, por exemplo, de A. E vou pegar, sei lá, B, vai ser esse cara aqui, e o último vai ser C. Vou pegar de propósito esses aqui. Tá? O ponto A, né? Esse carinha aqui e esse aqui. E se eu fizer a relação entre esses pontos, por exemplo, A, pressão de A, volume de A, temperatura de A, vai ter que ser igual ao de B ou de C, tanto faz. Vou começar com o de B. Tá? Isso aqui tem que ser igual. Ah, e se você também quiser falar comigo que tem que ser igual, o outro é também. Tá? Então vamos lá. Vamos ver se é mesmo. Né? É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu vou usar. Tá? Porque ninguém fica mudando o número de mols toda hora na física, não. Tá? Então, o que a gente mais vai usar é isso. Vamos ver se é uma verdade. Tá? O volume é constante. Se o volume é constante, eu posso tirar o volume da fórmula. Tá? Então, na hora que eu for calcular aqui PV, deixa eu fazer aqui, que senão não capta todo mundo. Quando eu fizer PV sobre T igual a PV sobre T, de quem? Do A e do B, por exemplo. Vai ter que dar certo. Do A e do B. Eu vou cortar o volume, beleza? Eu vou cortar o volume, tá? Pra quê? Por que eu vou cortar o volume? Porque ele não tá mudando. Vou cortar o volume aqui, ó. Tá? Cortei o volume. O que sobrou? Pressão de A sobre a temperatura de A tem que ser igual à pressão de B sobre a temperatura de B. Você pode falar, cara, mas para que eu tenho que saber isso? Às vezes você não sabe qual é a temperatura de B. Você sabe a pressão de A, sabe a temperatura de A, não sabe a pressão, a temperatura de... Sabe a pressão de B, não sabe a temperatura de B. Faz conta que eu não sei, né? Mas aqui o que eu estou querendo mostrar é que são iguais. Então, se eu fizer pressão de A, qual que é a pressão de A? 1 atm aqui, ó. 1. Pressão de ar. Só olhei aqui, né? Aqui a temperatura e aqui a pressão, tá? Então eu peguei a pressão de ar, 1, sobre a temperatura de ar. Qual que é a temperatura de ar? 100. Tem que ser igual à pressão de B. Qual que é a pressão de B? Essa aqui, que é 3, tá? Sobre a temperatura de B. Qual que é a temperatura de B? 300. E tá certo, não tá? Se eu simplificar aqui, tá certo. Isso é útil? É. Digamos que eu não saiba qual que é a pressão de C. Né? Tudo em física é útil, lógico. Aí o que eu faço? Eu vou lá e faço. Pressão. Você escolhe pressão de A com C ou de B com C, você sabe todos mesmo. Vamos pegar o de B, né? Sobre a temperatura do carinha B. E aqui a pressão de C sobre a temperatura de C.
É o que a gente mais vai usar aqui, é essa relação aqui, ó. Eu tirei volume, lembrando aqui, porque ele não me interessa. Ele não está mudando na fórmula, tá? Então aqui seria como? Pressão de B, 3. Sobre a temperatura de B, que é 300. Tem que ser igual a quem? Pressão de C, que eu falei que eu não sabia, né? Sobre a temperatura de C, que é 600. Multiplicando isso aqui cruzado, vai ficar como 600 vezes 3 dividido por, né? Dividido por, vamos dar um pulão aqui, vai ficar 600 multiplica 3 dividido por 300, que é igual a pressão de C. Simplificando isso aí, né? Vai sobrar um 100 aqui. 600 dividido por 100, 6 ATMs. Tudo tá dando 6 hoje só, né? Então tá aqui, 6 ATMs. Então o que acontece? Acontece que eu consigo calcular, conhecendo um ponto, né? E parcialmente o outro aqui, ó, eu descubro o que está faltando, tá? Então eu vou usar essa formulazinha lá da química, tá? Um pouquinho diferente aqui na física, tá ok? E a transformação minha isométrica ou isocórica, tá? Ou, né? Pena que os exercícios não usa, podia usar mais esse aqui, né? Que é mais óbvio. Isovolumétrica, tá? Ela basicamente, as fórmulas que eu utilizo é essa daí. Pressão sobre temperatura de um ponto qualquer tem que ser igual à pressão e temperatura de um outro ponto qualquer. Tá certo? Isso aqui que é o que a gente mais utiliza, tá? E o gráfico tem que ser essa reta aí entre temperatura, que é Kelvin, e pressão, que pode ser qualquer um. Aqui é TM, mas que pode ser qualquer unidade. Só a temperatura, que não pode ser outra a não ser Kelvin, tá? Vai ser uma reta, beleza? E se eu for pensar em gráficos, tá? Em gráficos diferentes, por exemplo, gráfico da mesma transformação, tá? Da mesma transformação. Só que eu quero pensar em termos de outras grandezas aqui, tá? Então eu vou fazer um gráfico. É a mesma transformação, tá? Vamos escrever então. É a mesma transformação. Beleza? Eu não quero passar de uma transformação por aula tá ótimo, tá? Então eu fiz o quê? Lá eu fiz o gráfico de temperatura versus pressão. Tá certo? Mas é possível versus pressão. É possível outros, sei lá, o volume era constante, né? Constante. Tá, mas eu posso fazer um gráfico de temperatura em Kelvin em função do volume? Posso, só porque o volume não muda. Posso fazer pressão, tá? Que geralmente é ATM, né? Mas eu posso fazer pressão em função do volume? Posso também. Só porque o volume não muda, você não vai fazer? Pode. Só que, o que vai acontecer? Lá a sua temperatura aumentou e o volume não mudou. Então aqui seu gráfico vai ficar alguma coisa assim, ó. Tá? Seu gráfico vai ficar alguma coisa assim. Carlos, não pode começar do zero, não pode começar daqui não. Mas se ele começar daqui, vai dar o quê? Vai dar temperatura zero, é Kelvin, não pode não, tá? Poderia se fosse volume, né? Até que não tem problema começar daqui do volume não. Não pode começar a encostar aqui embaixo, por quê? Porque senão vai estar sugerindo que começou do zero Kelvin, tá? E aqui dá para fazer o gráfico de pressão em função da temperatura? Dá sim, só que enquanto a pressão estava aumentando, o volume não mudou. Então vai ficar duas retas assim. Ou se você fizer volume em função da temperatura, vai ficar uma reta horizontal. Se fizer volume em função da pressão, vai ficar uma reta horizontal.
mas enquanto a temperatura estava aumentando, a pressão também estava e o volume não. O volume estava constante. Então é possível, né, construir os dois gráficos? Perfeitamente possível, tá? Os três gráficos, né? Eu posso fazer os três gráficos, tá? Posso fazer os três gráficos, tá? Só que apenas um gráfico, né, vai sair uma reta com a certa inclinação e os demais, tá? Os demais gráficos, né? Esse aqui vai ficar aumentando, né? Pelo exemplo que eu dei, né? Sendo que isso aqui era a temperatura em Kelvin, o gráfico anterior em função da pressão, ok? Então, o gráfico onde não tem volume vai dar uma reta que não pode começar do zero, porque senão seria o mesmo que sugerir, né? Sair da origem seria o zero absoluto, que não pode, né? Ou então pressão zero. Tem pressão zero? Tem como ter pressão zero? O gás não está fazendo... O que é pressão? Pressão é força sobre área. O gráfico não está fazendo absolutamente nenhuma força sobre lugar nenhum, né? Não tem como isso. Então não tem como sair do zero. Ele sai de um ponto mais à frente, né? E os outros vai ser esse aqui. Então é muito comum o exercício Carlos, só uma fornecer... duvidazinha. Pode falar, amigão. Pressão zero seria no vácuo? A pressão zero, para você ter uma ideia, ela é da ordem de 10 a menos 15. Olha só, ela nem chega a ser zero. É muito baixo, né? 10 a menos 15. Né? Mas essa daqui é a pressão aproximada, tá? Não é oficial, não tem tanto instrumento que vai aperfeiçoando e modernizando, daqui a pouco eu estou até desatualizado. É em torno disso aqui para um pouco mais, talvez eu estou errando em uma casa, menos 16, menos 17 no máximo, né? Estou errando uma ou duas ordens de grandeza aqui, mas é em torno de menos 15. Então não chega a ser zero. Né? Então nem mesmo no vácuo eu conseguiria realizar. Em laboratório, eu, particularmente em 2000 alguma coisa, eu consegui chegar 10 a menos 10, estourando, estourando. Isso aqui é um sucesso, conseguir um negócio desse aqui. Ó. O sucesso não é da pessoa não, tá? É do equipamento, beleza? Então, em laboratório, a gente consegue valores próximos disso aqui. Então, zero é muito difícil, né? Mas seria a ausência total de átomos, né? Dentro de um recipiente. Você conseguir não ter absolutamente nada, né? Dentro da superfície, a própria superfície de uma parede qualquer, tem oxigênio. Porque o oxigênio adere uma ou uma outra partícula, adere àquela superfície. Então, é difícil você ter uma pressão zero. Porque vira e mexe, sai alguma coisa da superfície, evapora, né? Então, basicamente o que eu queria fazer aí era comentar sobre uma transformação por aula, tá? Então, na próxima aula eu vou dar um exemplo, né, sobre transformação isovolumétrica. Tranquilos? E vou entrar com outros conceitos importantes aí. Tranquilos? Beleza? Bem, mas hoje o que eu queria falar era sobre a transformação, mostrar que temperatura e pressão são constantes, né, e falar da transformação onde o volume aqui é constante. Beleza? Tranquilos? Próximo conteúdo eu vou falar sobre outros tipos de transformações. Vou resolver uma transformação qualquer aqui, tá? Também, uma transformação qualquer, tá? Como é que faz para resolver, ok? E, enfim, tranquilos? Vou entrar com conceitos importantes aí, tá? Além, são 4 transformações, tranquilos? Mas aí vai ficar para a próxima aula, beleza? Então essa daqui é quase a minha, dei exemplo ali, né? Quase a minha transformação isovolumétrica. Eu ainda vou voltar nela porque eu quero conceituar o trabalho e calcular o trabalho, se houver, né, de uma transformação isovolumétrica. Tranquilos? Beleza, mas é conteúdo para a próxima aula. Um abraço.